Olá galera, seja bem-vindo, né, ao canal CVC TV, o canal da escola no YouTube, pra gente ter esse contato, explicar os conteúdos que a escola está passando, eu especificamente o conteúdo de matemática, ok? Antes de iniciarmos propriamente sobre a atividade, pedir a vocês que se inscrevam no canal, quem ainda não inscreveu, marque as notificações, sininho, dê o seu like, ou não quiser dizer que o vídeo não gosta, enfim, interaja, comente um local onde você pode colocar o seu comentário, enfim, é seu, é pra você, tá certo? Aluno CVC é um dos poucos alunos de Paracuru que pode ter um canal para dizer é o meu canal, o canal da minha escola, ok? Então, gente, sem mais delongas, como já está aí à frente de vocês, esse vídeo é o vídeo aula da atividade de matemática do bloco 13, tá? Nesse primeiro momento aqui da vídeo aula, eu vou abordar a atividade postada no grupo, atividade bastante simples, tá? E no segundo momento do vídeo, a atividade da apostila, ok? Então, como está aqui de ladinho, ok? Aqui de ladinho, a atividade matemática do bloco 13, atividade postada no grupo, beleza? Então vamos a ela, certo? Vamos aqui. Então, são quantas questões? São 5, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5 e pronto. Aqui é a atividade de ciências. Mas é de observação. Na questão 1 aí, a malha quadriculada abaixo apresenta a letra L, né? Tá aí a letra L aqui de cinza aqui, né? Na figura 1 e na figura 2. A figura 2, aliás, é uma ampliação da figura 1. Beleza? A pergunta é: quantas vezes o perímetro da figura 2 é maior que o perímetro da figura 1? Beleza? Primeiro, gente, vamos lembrar do que é perímetro, ok? Trazer vocês aqui pra gente relembrar o que é perímetro. O que é perímetro? A soma dos lados, né? O contorno de uma figura, que a gente chama que é a soma dos lados. Tanto faz eu dizer a soma dos lados como eu dizer que é o contorno da figura. No caso aí, o contorno da letra L. Então ele quer saber quantas vezes o perímetro, ou seja, o contorno do L na figura 2 é na figura 1. Quantas vezes foi ampliado a figura 2 da figura 1? Então, primeiro eu preciso saber quanto mede o perímetro da figura 1. Então, para saber qual é o perímetro do L na figura 1, só eu contar os lados de cada um desses quadradinhos na malha quadriculada. Pronto, conto ao redor todinho, que aí eu vou saber quanto. Aí eu conto da figura 1 e conto da figura 2 para me ver quantas vezes um é maior do que o outro. Vamos voltar lá, que vendo é bem melhor, não é isso? É o bom aqui desse programa que eu arranjei aqui, a gente pode ver aqui, eu não preciso desenhar nem no quadro, então tá aqui. Então eu vou contar o perímetro do L aqui na figura 1. Então, um ladinho do quadrado, vou começar daqui desse canto aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a L o L, essa figura 1, tem 10, o perímetro 10, né? 10 unidades. Aí não está dizendo se é centímetro, se é... Então vamos chamar de 10 unidades. Agora,
meço, olho qual é o perímetro do L maior aqui na figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então veja, na figura 1, esse Lzinho menor, e na figura 1, o perímetro dele é 10 unidades. Na figura 2 é 20. Logo, quantas vezes essa figura 2 é maior, o perímetro da figura 2 é maior do que da figura 1? Não é isso, gente? Então, professor, agora ficou muito fácil, né? Se um é 10, o outro é 20, né? Se um é 10 e a outra figura é 20, então um é quantas vezes? Vou responder não é isso? Vou deixar para vocês. Não sei, o professor pensa que a gente é burro, né? O professor pensa que a gente não sabe. Se um é 10, o outro é 20, quantas vezes a figura 2 é maior, o perímetro da figura 2 é maior do que o da figura 1? Pois é isso mesmo, né? Só marcar lá a opção. Vamos, então, viu? Não requereu nem cálculo. Vamos para a questão 2. Na questão 2, tá aí. Veja o quadrilátero ABCD descrito na malha quadriculada abaixo. Tá aqui um quadrilátero marcado com os vértices ABCD. Aí o que é que ele está perguntando? Qual é uma possível redução dessa figura? Ok? Agora eu quero olhar para a figura ABCD aqui, na questão 2, e ele dá 4 opções de redução para mim dizer qual delas representa uma redução da figura aqui descrita na 2. Redução, obviamente, reduziu, não é isso, gente? Uma coisa eu vou dizer a vocês logo de princípio. Quando eu reduzo alguma coisa, só muda o valor, digamos assim. Era maior, fica menor, mas a forma permanece a mesma. Se é um quadrado que eu vou reduzir, a redução, quando eu terminar de reduzir, tem que continuar um quadrado. Não pode virar um retângulo. Ok? Se a figura original é um quadrilátero assim, quando eu reduzir, ele não pode ficar um quadrilátero assim. Não pode. Por quê? Porque a redução não muda a forma. Certo? Ele tem que continuar desse jeito, só que maior, menorzinho, né? Ele tem que continuar, olha para um e para outro. Agora desse jeito não pode. Beleza? Professor, sendo assim, então já sei que a D jamais pode ser, né, professor? Verdade. Então a D você não olha nem para ele, tá certo? Então como é que eu vou ter certeza que houve uma redução? A gente conta quantos o ladinho aqui, a largura, quanto eu tenho de comprimento, e eu analisar as outras 3 opções. Pronto, aí eu vou saber qual é, que tem que ser proporcional. Então, veja, 1, 2, 3, 4 na largura, e quantos ladinhos aqui no comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu quadrilátero tem 4 ladinhos de largura por 6 de comprimento. Então eu tenho que, para haver uma redução, tem que ter uma proporcionalidade. 4 assim, não vamos esquecer. 4 na largura, 6 no comprimento. Vamos analisar logo a letra A. Tem 2 na largura e 3 no comprimento.
professor? Vamos lá. Aqui é 4 na largura, aqui é 4. Aqui na letra A é 2 na largura. 4, 2, 4, 2 lhe diz alguma coisa? Professor, de 4 passa para 2 é porque reduziu o quê? A metade, não é? Agora vamos ver se dá certo assim. Quantos tenho aqui? Quantos ladinhos eu tenho aqui? 6, né? Quantos eu tenho aqui? 1, 2, 3. Opa, professor, então não precisa ir muito longe não, né? Vamos lá? A figura original tem 4 metros, 4 ladinhos, 4 unidades na largura, 6 no comprimento. Aí a opção A tem 2 na largura, 3 no comprimento. Veja lá, qual é a metade de 4? 2. Quanto é a metade de 6? 3. Portanto, não precisa nem olhar as outras opções, correto? Beleza, vamos aqui a questão. Vamos à questão 3. Ok? O que diz na questão 3? Observe as figuras na malha quadriculada abaixo. Tem duas casinhas aí, uma menor, outra maior. Figura 1 e figura 2. Podemos dizer que a área da figura 2 em relação à área da figura 1 aumentou quantas vezes? De novo, para mim saber quanto aumentou, quanto diminuiu, nós precisamos saber qual é a área da figura 1 e qual é a área da figura 2 para a gente poder analisar. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é contar qual é a área da figura 1 e qual é a área da figura 2. Beleza, gente? E aqui tem um detalhe. E professor, como é que eu vou saber? Ó, veja que tem quadradinho que está pintado só a metade. Esse está pintado só a metade. Quando eu junto metade com metade, eu formo um quadradinho, não é isso? É interessante. Então vamos analisar logo esse fato. Aqui na figura 1, tá aqui a areazinha de vermelho. Essa aqui está pintado só a metade, né? Onde o mouse está. Não sei se vocês estão vendo o mouse mexer aí, tá? Tá só a metade. Só que tá aqui outra metade vermelha. Então essa metade com essa metade forma um quadradinho. Vamos aqui para essa areazinha verde, da mesma maneira. Tá vendo? Só a metade aqui, só a metade aqui. Ou seja, eu tenho duas metades verde. Juntando as duas metades verde, eu tenho um quadradinho verde, né? É como se eu tivesse um quadradinho verde. Então tem um vermelho e um verde. Aí quantos amarelo aqui, laranja, laranja, creme, 4. Então já faz 6, né? Um aqui, um vermelho, um verde, com 4 creme, faz 6. E 2 azul faz 8. Pronto, então a área da figura 1 é 8 unidades, né? 8 quadradinhos. Eu posso chamar de unidades. Agora é só contar qual é a área da figura 2, da casinha maior. Lembrando sempre que tem quadradinho que está pintado só a metade. Aí você precisa juntar duas metades para contar só um quadradinho. Vamos do mesmo jeito, ó. Esse cantinho, logo os verdes aqui. Esse cantinho aqui é só a metade de um quadrado. Aqui tem a outra metade, então formou um, né? Uma metade, outra metade, formou mais um. 2. Uma metade, formou mais um 3. Então aqui eu já tenho, nesses cantinhos eu já tenho 3 quadradinhos verde. Agora vamos contar os inteiros, os quadrados todinho verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 quadradinhos verde, todinho pintado, e mais 3 juntando só as metades. Então 6 mais 3 dá 9. Portanto, eu já sei que a área verde são 9 unidades. Vamos fazer o mesmo com o vermelho. Aqui tem uma metade de um quadrado, aqui tem outra metade. Juntei e formei um. Aqui tem uma metade com outra metade aqui no cantinho.
formei mais outro, 2. Uma metade daqui com outra metade daqui, formou 3. Então, juntando as metades de quadradinho vermelho, dá 3 quadradinhos. Agora vamos contar os quadradinhos inteiros, os quadradinhos todinho pintados de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais os 3 dá 9. Então, eu já tenho 9. A área vermelha aí, pintada de vermelho, também é 9. 9 verde, 9 vermelho, beleza? 9 verde, 9 vermelho, beleza? Então, agora é só contar os cremezinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 creme. 36 coisinha creme. Não é isso? E contar agora os azuis. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 quadradinhos azul. Aí é só somar todos. Aí você pega, soma todo pra você ver, tá? Ó, veja o que eu fiz. Enquanto eu tava contando, eu tava anotando, ó. Na figura 2 tinha 9 quadradinhos verde, 9 vermelho, 36 aquela corzinha creme e 18 azul. Somando tudinho, vai dar quanto? 18. Eu só vou fazer isso para explicar quando é que eu sei quantas vezes uma área aumentou, tá? Já sei que na casinha menorzinha deu 9, a área todinha foi 9, não foi? Pois é. 18, 9 mais 9, 18, 24, 24 mais 8, 32. Bota o 2, vai 3. 1, 2, 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Então a área da figura 2, da casinha maior, é 72 unidades. Beleza? 72 unidades. Ok. Então vamos lá. Vou chamar de figura 1, que é a casinha figura 1. 9. A área dela é 9. Figura 2 deu 72. Aí, gente, para mim saber quantas vezes a figura 2, a casinha 2 aumentou, foi ampliado em relação à figura 1, a casinha menorzinha, é só eu olhar qual é o número que eu tenho que multiplicar por 9 para obter 72. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 9 para obter 72? 8, né? 8 vezes 9, 72. Então, significa que a figura 2 foi ampliada 8 vezes a área da figura 1. Pode ter certeza que está lá nas opções o 8 para você marcar. Não tem não? Ah, gente, desculpa, foi 9 não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi 8, né? Foi 8, não foi 9 não. A figura 1 foi só 8 quadradinhos, né? Eu me equivoquei. Pensei que era 9, mas foi só 8. Pode olhar direitinho a área da casinha 1, da figura 1, que só dá 8 quadradinhos. Então, da mesma maneira, não mudou nada. Eu tenho 8,72. Do 8 para chegar em 72, eu tenho que multiplicar o 8 quantas vezes para obter 72? É só inverter. 9, né? 9 vezes 8
é igual a 72. Portanto, quantas vezes a área da figura 2 aumentou em relação à figura 1? 9 vezes, né? Porque tá aí 9 vezes 8, 72. 9 vezes a figura 1, que deu 8, dá 72, que é a figura 1. É assim que a gente analisa. Então já fiz para vocês entenderem, caso algum dia chegue um novo problema desse, você saber. Eu tenho que olhar a área de um, a área de outro e ver quantas vezes um para chegar na outra. Beleza? Quantas vezes eu multiplico uma para chegar na ampliação. Igualzinho a isso. Então vamos para a questão 4. Não é isso? Questão 4. Agora fazer conta. Qual o resultado da expressão abaixo? Vou logo escrever aqui no quadro essa expressão, porque vai ser preciso explicação no quadro. Então vou escrever aqui menos 1/2 mais 5 décimo menos 5 décimo ao quadrado. Ok? Vamos voltar para cá, para o quadro, comigo. Venha comigo. Eu tenho que calcular isso aqui. Ixi, professor, agora me lasco. Cálculo. Menos 1/2 mais... Na verdade, isso aqui também é 1/2, só que ao menos 1/2 ao quadrado. Se eu quiser, gente, e a gente tem que aprender as várias formas que o mesmo número se apresenta, ok? Ó, isso aqui não é 1/2? Ah, professor, isso aí eu sei que é 1/2. Aí quando eu 0,5, não, também é 1/2. É exatamente igual a isso, só que aqui está 1/2 em forma fracionária, em forma de fração, e aqui está 1/2 em forma decimal. Essa é a única diferença. Mas é a mesma pessoa. Se eu quiser, eu posso botar isso aqui também assim, sem nenhum problema. Ok? Pra gente entender. Então vamos deixar desse jeito, que aí vai dar certo, não? Ou deixa eu ver se a resposta, as opções de resposta é fracionário ou decimal. Só analisar aqui. É decimal. Se é decimal, então vamos deixar desse jeito mesmo. Se fosse fracionário, eu já ia transformar. Mas como as opções que são dadas para você marcar tá decimal, então vou deixar ele desse jeito. Então, olha o que é que eu tenho. Tenho adição e tenho potência. Qual delas eu... Professor, tem subtração também, tem não? Não. No momento não está me mostrando que tem, está me mostrando que é número, é uma adição de números negativo. Só isso, mas está me dizendo se é, pode até ser que na frente vá me aparecer uma subtração, porque provavelmente que vá, mas no momento não está me mostrando. Então primeiro eu tenho que resolver a potência, beleza? Quando tiver potência eu tenho que resolver logo ela. Se tiver adição e potência, eu tenho que resolver primeiro a potência, depois é que eu resolvo a adição. Então, como eu vou resolver? Primeiro é o menos 5 décimo ao quadrado. Então eu vou repetir aqui o menos 1/2, vou repetir o sinal de mais. E de lado eu vou resolver o menos 5 décimo ao quadrado. O que significa menos 5 décimo ao quadrado, gente? O que significa esse ao quadrado aqui? Esse 2 aqui? Está dizendo quantas vezes eu devo multiplicar o 5 décimo, o menos 5 décimo. Então eu tenho que multiplicar 2 vezes. Então eu tenho que fazer isso, né? Menos 5 décimo vezes menos 5 décimo. Não é isso? Tenho que multiplicar 2 vezes. Primeiro vamos para os sinais. Menos vezes menos dá o quê?
Menos vezes menos. Ah, professor, dá mais, né? Perfeito. Menos vezes menos dá mais. 0,5. Agora 5 décimos vezes 5 décimos dá o quê? Vamos lá. 5 vezes 5 dá 25. Vou mostrar fazendo a conta mesmo. Armando. Que aí fica mais fácil. 5 vezes 5, 25, professor. Não é isso? Pronto, não precisa multiplicar os zero. Só que eu tenho que botar essa vírgula. Não tem vírgula e não tem vírgula. Tem. Aonde é que bota? E professor, bota entre o 2 e o 5. Não. Porque eu botaria bem aqui se tivesse sido uma soma. Como foi uma multiplicação, eu tenho que contar as casas decimais desse número e desse. Para o mesmo tanto eu botar aqui. Explica aí melhor, professor. Olha, gente. Para mim colocar o sinal aqui no resultado, eu conto. Nesse número tem uma casa decimal. Professor, não me lembro mais o que é casa decimal, não. É a quantidade de algarismo que eu tenho à direita da vírgula. Como está aqui a vírgula? Para lá, para a minha direita, só tem o algarismo 5, eu digo que tem uma casa decimal. No outro, do mesmo jeito. Aqui eu tenho 1, aqui eu também tenho uma casa decimal. Então eu tenho duas casas decimais. Se eu tenho duas casas decimais nesses dois números, no resultado também tem que ficar com duas casas decimais. Então tá aqui dois algarismos. Já tenho os dois algarismos. O que é que eu tenho que fazer então? Colocar a vírgula aqui. Para que depois da vírgula, à direita da vírgula, fique justamente as duas casas decimais, que é o algarismo 2 e o algarismo 5. Mas eu vou deixar assim? Não, né? Não, professor, se eu boto um zero. Pronto, então dá 0,25 ou 25 centésimos. Então eu vou trazer para cá. Ó. Como tem mais, aqui também tem mais, para mim não botar mais e mais, eu vou deixar só esse. Tá? Não precisa eu levar esse aqui, porque já tem um lá. Agora, se tivesse menos aqui, ou aqui mais e aqui tivesse dado menos, aí eu teria que levar com o sinal de menos. Mas como tudo é mais, não precisa, tá? Então, pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Somar menos 1/2 com 25. E aí, gente, vamos lá? E a resposta lá, as opções, é dado em fração, olha aí. As opções que dá A, B, C, D. Não, professor, é dado em decimal, número com vírgula. Então, o que foi que eu disse lá no início? Que isso aqui é um meio. E o que é isso aqui? Também é um meio, só que escrito de forma diferente. Então agora eu vou fazer o contrário. Esse númerozinho aqui, que é um meio, eu vou escrever ele nesse formato. Não é a mesma coisa? Não acabei, ou não iniciei a explicação dizendo que isso aqui é um meio, mas isso aqui também é um meio. Então esse é igual a esse. Por que que eu estou fazendo isso, professor? Para dar certo com esse tipo de número aqui, já que a resposta não quer fração. Se quisesse fração, eu teria que transformar, era 0,25 ou 25 centésimos nessa fração aqui, ó. Para combinar com essa fração, um meio, eu teria que fazer, porque eu só posso somar fração com fração. O mesmo eu fiz aqui, ok? Então, pronto. Troquei o meio desse jeito em fração pelo meio usando o número decimal. Vou repetir aqui. Pronto. Aí vamos ver o que é que isso aqui lhe mostra. Sabe o que isso significa? Em dinheiro, em dinheiro. Que número é esse aqui? Que valor é esse aqui? Falando de dinheiro. Muitos aí tá 5 centavos, né, professor? Não. Aqui é 50 centavos. É porque
Tá faltando o zerinho daqui, que tanto faz eu botar como tanto faz. Esse valor aqui é como se fosse 50 centavos. E quanto é aqui? Ah, isso aqui é fácil. 25 centavos. Pronto. O problema que está posto para vocês fazerem é: eu devo, né? Eu não já expliquei para vocês, quando tiver um sinal de menos significa que eu devo. Aqui eu tenho que analisar o seguinte: eu devo 50 centavos para Marilene e tenho 25 centavos no meu bolso, foi o que sobrou do meu salário esse mês. O que é que eu faço? Pago os 25 centavos que sobrou do meu salário, que tem na minha carteira, dou para Marilene, e o que vai acontecer? Responda aí essa pergunta, que quando vocês terminarem de fazer, vai lhes dar a resposta. Lhe garanto. Então, faça isso. Crie essa situação prática. Eu devo 50 centavos e tenho 25. O que vai acontecer? Vai ficar devendo. Quanto vai ficar devendo? Vai ficar com dinheiro ainda, com troco, quanto é, ok? Se tu ficar devendo, não esqueça de botar o sinalzinho de menos. Quando tu fizer a conta, aí, professor, eu fiquei devendo tanto. Então, você bota o sinal menos tanto. Se tu ficar, quando tu pagar e tu achar que tu ficou, foi com troca, aí tu bota o sinal de mais, tá? Que é para quando tu olhar na resposta, tá bem, ter a resposta lá bem certinho, ok? Beleza, gente? E para concluir aqui a atividade postada no grupo, vamos para a questão 5, a questão 5 e última. O que ele pede aqui na questão 5? Dentro de cada dentro de cada nuvem, você tem uma operação matemática de números com sinais. Resolva cada uma, coloque os resultados em ordem crescente, troque cada número pela letra correspondente e descubra uma palavra secreta. Aí, gente, é quase só um treinamento, né? Vou só explicar aqui. Se a questão da multiplicação ou da divisão por número positivo e negativo, aquela regrinha de sinais, tá certo? Não vou fazer as continhas para vocês, que aí é só continha simples. Dividir, né? 10 dividido por menos 5. Só pegar os exemplos aqui. Menos 4 vezes 3. Menos 9 vezes menos 2. Qual é o outro? Menos 2. Menos 5 mais 3 vezes menos 3. Um outro exemplo aqui. Menos 18 dividido para menos 6. Aqui, tá? Ok. Cadê outro? Menos 5 mais 0. E menos 17 mais 17 menos 6. E por último, menos 5 mais 5. Pronto. Mais 5. Eu só vou explicar 2, 5, 8. 2, 4, 6, 8. Beleza, vamos aqui. As continhas mesmo, os cálculos aqui para descobrir qual é o valor de cada uma dessas letras é você. Eu só vou chamar a atenção para a questão dos sinais, ok? Vamos lá. Primeiro caso, quando tem negativo e positivo, é aquela história. Aqui tenho 5, devo 5. É 5 e 5 mesmo? Se for só olhar aqui, se é 5 e 5 mesmo. Menos 5 mais 5. É. Ok. Então, gente, observa aqui. Aqui é aquela história. Devo 5, tenho 5. O que acontece?
pago. Se eu estou devendo 5, pago os 5, né? Eu devo 5, mas eu tenho os 5. Então eu pego os 5 que eu tenho e pago os 5 que eu estou devendo. Acontece o quê? Vai dar o quê como resultado? Outro. Mais 17, que significa, se é mais 17, significa que eu tenho 17. Menos 6. Tiro 6, não é? Então é só pegar o 17 e tirar 6. Beleza? Vamos lá. Agora, divisão e multiplicação. O 10 dividido para menos 5. Gente, quando eu divido um número positivo pelo número negativo, aqui tem um sinal de mais, ou seja, o 10 é positivo, o 5 é negativo. Quando eu divido ou multiplico, isso vale para divisão e multiplicação, a resposta vai ser um número negativo, beleza? Tanto multiplicação quanto divisão, ok? Então, você vai pegar 10 e dividir para 5. Pronto, 10 dividido para 5, dá quanto? 10 reais dividido para 5 pessoas? Tanto, porque eu já sei que vai ser um número negativo, porque eu já até botei o sinal de mais. Aqui, da mesma forma, que é uma multiplicação, mas vale o mesmo princípio. Esse 3 é positivo, tá? Esse 3 aqui é positivo. Então, multiplicar um número negativo por um positivo vai dar o quê? Um número negativo. Então, de novo, 4 vezes 3, 12. O 12 na frente do sinalzinho de menos. Professor, e quando eu multiplico, ó, é uma multiplicação, e todos dois são negativos? Menos vezes menos dá o quê? Ah, me lembrei, dá mais. Então, você vai multiplicar, não esqueça, é multiplicar. Presta atenção no sinal. Não vai ter muito aqui que vai estar 7. Vai dizer 9 menos 2 dá 7. Não. Isso é de multiplicar, é 9 vezes 2. Então é só multiplicar 9 vezes 2 e botar lá na frente do sinal de mais. Porque eu já sei que vai dar um sinal de mais. Mais menos. Multiplicação, ó. Não, um símbolozinho de multiplicar. Mais vezes menos dá o quê? Mais vezes menos dá menos, professor. Então é só multiplicar 3 vezes 3. Divisão. Todos dois são negativos. Ó, igual a esse, ó. Eu não disse que tanto faz multiplicar como dividir? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, menos dividido para menos dá mais. Aí é só dividir. 18 para 6. E botar o resultado lá na frente do sinalzinho de mais. E aqui, devo 5. Não tenho nada. E aí? Ora, se eu tenho 5, devo 5. Né? O sinalzinho de menos não indica que eu devo. Se eu devo 5, não tenho nada para pagar, o que vai acontecer? Vou continuar devendo esses 5. Não é isso? Ok, galera? Então, faça aí. Aí, feito isso, você vai, com os resultados, saber qual é a sequência para descobrir, tá? Aí você tem que botar na ordem crescente. Quando você tiver todos os resultados, tá? Aqui não tá, eu não botei as letras, botei 100 letras aqui. Só que aí lá você bota bem bonitinho. Esse aqui é o resultado é a letra E. A letra E é tanto. A letra A é tanto. Aí depois você organiza ele na ordem crescente para você saber as letras, qual foi a palavra que foi criada, ok? Entendeu? Vamos imaginar, professor, que tenha dado as respostas menos 2, menos 9, mais 18. Aí como é que eu organizo isso aqui na ordem, professor? Na ordem crescente. É crescente ou é decrescente? Só olhar aqui, gente. Qual foi? Na ordem crescente. Coloca os resultados na ordem crescente. É crescente mesmo. Então, você pega. Crescente é o que? Do menor para o maior. Entre esses três números aqui, menos 2, menos 9, 18. Quem é o menor? É o menos 2. Não.
quando se trata dos números negativos, é o contrário. Quanto mais longe do zero, lembra na reta, ele é menor. Então o menos 9 é longe do zero. Então menos 9 é o menor. Então tem que ficar menos 9. Aí depois, menos 2. Aí quem é o maior? O mais 18. Então, organizando só esses três, estou dando só um exemplo, na ordem crescente deve ficar assim. Lembra que os números negativos, entre aspas, os maiores números, entre aspas, né? Pegando o valor, só o módulo, é menor quem tem o maior módulo, o maior número. Diria assim, né? Entre o 2, esqueça o sinal de menos. Entre o 9 e o 2, quem é maior? 9. Portanto, por ser negativo, ele se torna sendo o menor. Que é o contrário com os números positivos. No números positivos é aquilo que a gente já sabe, né? Eu tenho 1 e 7. Quem é maior? O 7, porque está lá na frente. Beleza? Então, galera, agora eu vou pegar a apostila agora e pra gente ver a atividade da apostila. Beleza? Então, galera, como foi dito lá naquela parte do vídeo, né? Agora nós vamos para explicação da atividade da apostila, tá? Nesse bloco 13. Nesse bloco 13, nós tivemos a atividade postada no grupo e a atividade da apostila. Não foi livro. Então vamos para a atividade da apostila, tá? A apostila de matemática do Aprova Brasil, lá na lição 9. Perfeito? Então, não tem como eu estar mostrando a vocês, porque eu não tenho uma apostila no computador. Então, mas vocês estão com ela aí na mão, eu estou com a minha aqui na mão também. E aí nós iremos, de vez em quando eu mostro ou faço um desenho aqui para o desenho da atividade aqui para melhor explicar. Ok? Então vamos lá. Ampliar aqui a área de visão. Então na atividade, essa lição 9 vai tratar de perímetro. Ok? Então é um assunto relativamente simples. Não é relativo não, é muito simples, né? Todo mundo sabe perímetro, a soma de todos os lados, das medidas de todos os lados. Eu pego uma figura qualquer, se eu quero perímetro é só calcular todos os lados dessa figura. Então é muito simples. Então vamos lá, na primeira atividade, são 4 atividades nessa lição 9, são 4 atividades. Então na atividade 1, veja no esquema a seguir o percurso que os participantes de uma corrida de rua deverão fazer. O mesmo desenho que está aqui na apostila, eu desenhei aqui só o percurso, né? Aqui tem as casas, que é uma rua, né? Tem um modelo das casas, as aves, né? As árvores. Aqui não, tá só o percurso. Então, como vocês sabem, na atividade da apostila tem uma parte de compreenda e tem a segunda parte do responda, que é efetivamente fazer os cálculos para responder a pergunta. Então, vamos só dar aqui umas pinceladas na parte do compreender. Aí sim, tem 2 perguntas, né? A atividade. Então, veja o percurso de uma corrida de rua. Aí tem 2 perguntas. Quantos metros tem o percurso dessa corrida? E esse percurso tem mais de 1 quilômetro? Então essas são as 2 perguntas que deverá ser respondidas na atividade 1. Quantos metros tem o percurso e se o percurso tem mais de 1 quilômetro? Então vamos para o compreenda aqui. Vou dar aqui uma ajudinha. O que é proposto na atividade? Você não precisa de ajuda, professor, isso nós já sabemos. São os 2 pontinhos aqui, né? As 2 perguntinhas. Beleza? A região interna delimitada por esse percurso forma um polígono de quantos lados? Esse percurso que está desenhado aí é um polígono. Quantos lados? É só contar, né? Os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é um polígono de 8 lados, não é?
C. As medidas dos lados desses polígonos são iguais? Claro que não, né? Ó, o maior, aí vem esse, que é esse menorzinho. Então, D. Aqui na página 83, né? Qual é a medida do maior lado desse polígono? Qual é o maior lado? Olhando, não precisa nem vocês olharem para a apostila de vocês. Mas qual é o maior lado? E professor, pelo desenho do professor não dá para ver o maior lado não. É só olhar para o número. Qual é o maior número que tem aí? Ok? Aí agora vamos para o responda. O responda é a parte que a gente vai responder aquelas duas perguntas. Quantos metros tem o percurso e se esse percurso tem mais ou menos de 1 quilômetro. Letra A, aqui do responda. Quais são as medidas dos lados desse polígono? Tranquilo, que ainda não vai ser cálculo, não precisa cálculo. Ele está pedindo apenas para você escrever a medida desses 8 lados. Então você vai escrever todos os valores que tem aqui nesse percurso. Professor, mas tem uns que se repetem. Eu coloco? Coloca sim. Por que que você deve colocar? Porque o polígono tem 8 lados. Então eu vou, lá na minha letra A, eu vou ter que escrever os 8 valores. Então você escreve todos os valores, 240 metros, 320 metros, 240 metros, 140 metros. Aliás, tem 3 valores iguais. Escreve todos 3. Ok? Tem 2 valores iguais, 240 metros, 240 metros. Escreve 2 vezes. Ok? Na B, para saber quantos metros tem esse percurso, que devemos fazer o quê? Para mim calcular esse percurso, o que a gente deve fazer? Determinar a área do polígono, é calculando a área. Se for, você marca esse primeiro quadradinho. Mas perímetro com área não tem nada a ver, né, professor? Perímetro é uma coisa, área é outra. Beleza. É bom que você já compreende isso, né? Então não pode ser a área. Eu estou querendo calcular perímetro. Segundo quadradinho aí, a segunda opção. Determinar o perímetro do polígono formado. Claro, né? A gente quer calcular o perímetro. Calcular o percurso nada mais é do que calcular o perímetro, que é somar todos os lados. Então, a segunda opção aqui você já marca. Mas pode ter outras, tá? Então é essa a resposta. Pode ter outras. Adicionar as medidas de todos os lados do polígono formado, né? Não? E calcular o perímetro não é adicionar. Adicionar é o mesmo que somar. Não é somar todos os lados, não. Então, essas duas, professor, eu devo marcar? Sim. Porque perímetro é somar, adicionar a medida de todos os lados do polígono. Então, você automaticamente marca as duas. Adicionar as medidas do maior e do menor lado do polígono. Quer dizer que perímetro é só calcular o maior e o menor, é? Não tem nada a ver, né? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, na letra C, quantas alternativas do item B você escolheu como correta? Quantas foram? Foram 2, né? Pode haver mais de uma alternativa correta? Pode sim, porque perímetro é a mesma coisa que adicionar a medida de todos os lados. Você bote desse jeito aí, na letra C. Agora determine quantos metros tem o percurso dessa corrida. Então agora vem o principal, que é responder as duas perguntas. Na letra D, nós vamos calcular o perímetro, saber qual é o percurso. E como é que você vai fazer isso? Somar esses números aqui todinho. 320 mais 240 mais 120 mais 60, mais 240, mais 140, mais 140, mais 140. Arme a continha, né? Você vai armar a continha de mais, né? 320, mais 240,
mais 120, enfim, ok? Bota todos os 8. Depois, para você, será que eu botei todos? Você conta se aqui tem 8, porque não tem 8 lados, então tem 8 medidas, beleza? Aí você soma tudo, pronto. Aí vai e responde a perguntinha. O percurso dessa corrida de rua tem tantos metros, que é o valor que você encontrou aqui na sua soma. Aí a letra E, uma perguntinha, não tem nada a ver aqui, é só para a gente compreender, para responder a última. 1 quilômetro, gente, tem quantos metros? Alguém lembra dessa informação? 1 quilômetro é igual a quantos metros? E aí, quem do 8º ano vai responder isso aqui? Quantos? Não ouvi. Claro, né? Eu é de ouvir vocês aí na casa de vocês. 1000 metros, não é isso, gente? Então, 1 quilômetro são 1000 metros. Beleza? Aí, para responder a última questão, esse percurso tem mais ou menos de 1 quilômetro? Quantos metros a mais ou a menos? Então, para a gente responder a última questão, eu preciso dessas duas informações. Primeiro, olhar quanto é que deu aqui o perímetro, quanto deu o percurso. Aí eu olho, se deu mais de 1000 metros ou se deu menos de 1000 metros o percurso, ok? 1 quilômetro não é 1000 metros, então se aqui tiver dado mais de 1000 metros, significa que deu mais de 1 quilômetro. Se tiver dado menos de 1000 metros, significa que o percurso tem menos de 1 quilômetro. E aí ele pergunta quantos metros a mais ou quantos metros a menos de 1 quilômetro. Então vamos lá, vamos imaginar que o percurso tenha dado 980 metros. Aí, falta quantos metros para 1000? Se deu 980, sou 20. Então eu respondo lá que o percurso tem menos de 1 quilômetro. E quantos metros a menos? Tem 20 metros a menos. Ok? Mas vamos imaginar que aqui tenha dado 1100 metros. 1 quilômetro não é só 1000. E como deu 1100, por exemplo, significa que deu mais de 1 quilômetro. E mais quanto? Justamente os 100, que passou de 1000. Beleza? Entenderam? Então vai depender do total que deu aqui. Aí você olha se passou de 1000 ou se não chegou a 1000. E se passou de 1000, quanto passou a 1000? De 1000. Se não deu 1000, quanto falta para 1000? Que é justamente o quilômetro. Beleza? Então vamos para a questão 2. Eu vou dar uma pausa aqui para me apagar o quadro, para ganhar tempo. Beleza? Então, galera, a atividade 2, aí da apostila, na lição 9. Diz assim, observe os quadriláteros a seguir. Tem 2 quadriláteros. Tem um quadrado, né, com a corzinha creme, e um retângulo azul. Beleza? Aí tem uma pergunta. Sabendo que o perímetro, viu? De novo, perímetro igual a questão, até porque a lição 11, a lição 9, aliás, vai tratar de perímetro. Então, sabendo que o perímetro do quadrado laranja, é laranja, né? Eu chamo de creme, mas segundo o livro aqui é laranja. É igual ao perímetro do retângulo azul. Determine a medida do lado do quadrado. Essa é a pergunta. Então, que ele está dizendo que o perímetro desse é igual a esse. O perímetro do quadrado é igual ao perímetro do retângulo. Isso que ele está dizendo. Aí ele quer que a gente calcule o quê? Quanto mede o lado desse quadrado. E por ser quadrado, todos os lados são iguais, né? Quadrado, todos os lados são iguais. Por isso que o comprimento mede x, a largura ou a altura também mede x. Ou seja, a mesma coisa. Por quê? Porque quadrado, todos os lados são iguais. Então vamos para a parte do compreenda, que é aquela partezinha apenas de interpretar o problema. Qual é a tarefa proposta na atividade? Nessa, nós não vamos colocar
o pontinho aí vermelho todinho. Não. Só vou colocar o quê? Só vou colocar o que ele quer que você faça. O que ele quer efetivamente que você faça? Determine a medida do lado do quadrado. Pronto. Então é só isso que você vai escrever na letra A. Determinar qual é a tarefa proposta na atividade? Determinar a medida do lado do quadrado. Beleza? B. Quais são os quadriláteros representados na atividade? O quê? O Reison botou um triângulo? Acredito não, Reison. Isso é um triângulo? Que é mesmo? Isso e isso? Vou dizer não, né? Mas apague, Reison, o triângulo, viu? C. Todas as medidas dos lados desses quadriláteros estão indicados? Não, né? Não está. Aqui só está o comprimento e a largura. A medida de um dos comprimentos é a medida do outro. Porém, nós não precisa. Por quê? Porque se aqui mede 12 metros, aqui embaixo, esse lado aqui, ó. Se mede 12 metros, quanto mede esse lado aqui? Professor, 12 também, viu? Por isso que não precisa. Não está indicado, mas a gente sabe. Então você diz que não. Só tem dois lados indicados. Mas os polígonos tem 4 lados, né? Então, não, só tem 2 lados indicados. E D, esses quadriláteros são paralelogramo? Quais são as características de um paralelogramo? São, né? Vocês sabem qual é a característica de um paralelogramo? É ter 2 lados paralelos entre si. Explique direito, professor, por favor. O que é uma coisa paralela? Vamos logo entender o que é ser paralelo. Para ser paralelo, gente, tem que estar desse jeitinho, ó. Mas não só na vertical. Pode estar de qualquer posição, desde que seja bem justinho assim, ó. Ok? Então, para ser paralelogramo, tem que ter 2 lados, um par de lado paralelo, tá? Vamos para o... Não é paralelo não, esses 2 lados aqui. São, professor. Não é paralelo não, esses 2 são, professor. Não é paralelo não, esses 2 lados são, professor. Tá bem em pezinho, os 2 pincéis. Não é paralelo não, esses 2 são. Então, primeiro diz que sim, eles são paralelogramo. Aí ele pede qual é a característica de um paralelogramo, qual é mesmo? Ter 2 pares de lados paralelos. Por isso o nome paralelogramo. Beleza? Então, continuando aqui, vamos agora para... Ainda tem a letra F. Falta aqui a E também, né? Isso que é marcar X. Identifica as características de um quadrado. Quais são as características de um quadrado? Tem dado 4 opções. Possui os 4 ângulos de medida diferente. É isso? Os 4 ângulos de um quadrado é diferente? Não, né? Muito pelo contrário. São iguais, né? Possui os 4 ângulos e os 4 lados de medida diferente? E é. Um lado maior do que o outro. Então não é quadrado, né? Possui os 4 ângulos retos e os lados de medida diferente. Não. Os 4 ângulos retos é verdade. Só que os lados não podem ser diferentes, senão não é quadrado. Então qual é a característica de um quadrado? Possui os 4 ângulos retos. Possui os 4 ângulos retos. E os 4 lados de mesma medida, não é isso, gente? Essa é a característica de um quadrado. Portanto, a última questão aqui, né? O último item. F.
identifica as características de um retângulo. E um retângulo, olhe para os ângulos. Os ângulos é igualzinho aos ângulos do quadrado, não é isso, gente? Num retângulo, ou seja, os 4 ângulos são retos, não é isso? E só reforçando, para mim saber se um ângulo é reto, eu devo formar um quadradinho e botar essa bolinhazinha dentro. Isso indica que se trata de um ângulo reto, tá? De um ângulo que mede 90 graus. Então, os 4 ângulos do retângulo também são retos. Possui os 4 ângulos de medida diferente? Não. Todos os 4 ângulos são iguais. Então, a primeira você já afasta. Possui os 4 ângulos retos e lados opostos de medidas diferentes. O que é lado oposto, professor? Oposto é esse com esse e esse com esse. Ele está perguntando aí na segunda opção se um retângulo possui os 4 ângulos retos e os lados opostos com medida diferente. Não, né? Esse lado oposto a esse tem a mesma medida, não é? Esse lado aqui tem a mesma medida desse, ou seja, então os ângulos opostos têm a mesma medida e não as medidas diferentes. Então A2 aqui também você joga para o espaço. Possui os 4 ângulos retos e lados opostos de mesma medida. Vamos lá. Possui os 4 ângulos iguais. Os lados opostos têm a mesma medida. Aqui é 4 metros, aqui também é 4 metros. É, professor. Então, a terceira opção aí, não é isso? Agora vamos para o responda. Quais são as medidas do lado do retângulo? Quais são as medidas? 12 metros, 4 metros, 12 metros, 4 metros. O retângulo não tem 4 lados? Só não está aparecendo, mas eu não sei que é 12. Então, 12 metros, 4 metros, 12 metros, 4 metros. Escreva esses 4 valores aí na letra A. Qual é o perímetro do retângulo? Agora some. Agora você vai somar os 4 lados do retângulo. Beleza? Aí você vai somar 12 mais 4, mais 12, mais 4. Você soma para saber qual é o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Beleza. Aí o perímetro do retângulo é tantos metros, né? Depois que você somou aqui. Se, agora a letra C, se o lado do quadrado mede x, seu perímetro pode ser dado por... Se um lado mede x, gente, como é que eu faço para calcular o perímetro de um quadrado? Como os 4 lados são iguais, basta eu multiplicar esse lado por 4, não é? Vocês estão entendendo? Vamos imaginar que eu diga assim, gente, o lado desse quadrado mede 3 metros. Qual seria o perímetro desse quadrado? Bastava que eu fizesse assim, né? 4 vezes 3, não é não? Um lado não é 3 metros? O quadrado não tem 4 lados? Então basta multiplicar 4 vezes 3, entenderam? Que daria o quê? 12 metros, não é isso? Ou seja, 4 vezes 3. Só que ele não está dizendo que mede 3, ele está dizendo que mede x. Então, no lugar desse 3 aqui, que eu dei como exemplo, você vai botar o quê? O x. Pronto. Então tá aí, é só marcar. Beleza? Por quê? Porque se um lado é x, para mim ter o perímetro, basta multiplicar esse x por 4. Foi o que eu fiz. 4 vezes x. Então, na letra D, como o perímetro do quadrado é igual ao perímetro do retângulo, não disse lá no início, sabendo que o perímetro do quadrado é igual ao perímetro do retângulo, determine a medida do lado do quadrado. Professor? Gente, eles não são iguais? São. Vamos imaginar que aqui tenha dado 30. Não sei quanto deu. Quem fez foi vocês. Vamos imaginar que aqui tenha dado 30. O perímetro do retângulo foi 30 metros. É metro ou é centímetro? Eu nem sei. É metro.
deu 30. Significa que esse aqui também tem que dar 30. Eles não são iguais. Para que esse dê 30, como todos são iguais, o que é que eu vou ter que fazer? Pegar o 30 e dividir pelos 4 lados, para mim saber quanto é cada um. Entenderam? Então, para vocês saberem qual é a medida do lado desse quadrado, vocês vão pegar o total que deu aqui, o perímetro do retângulo, e dividir para 4, ok? Então, Deus somou aqui 12 mais 4 mais 12 mais 4, deu tanto. Pega esse tanto que deu e divide para 4, que aí vocês vão saber quanto mede o lado desse quadrado, tá beleza? Então vamos para a questão 3, ok? Então, galera, aqui está o desenho da questão 3, tá? Da atividade 3. Tá dizendo que esse triângulo é equilátero. O que significa ser um triângulo equilátero? Que todos os 3 lados são iguais. Que esse lado é igual a esse e a esse. O meu desenho pode não estar ajudando muito, mas a informação é que importa. Tá dizendo o triângulo ABC. Quem é o triângulo ABC? É justamente ABC. É esse triângulo maior, que ele é equilátero. Por ele ser equilátero, os triângulos menorzinhos também são equiláteros, ok? Beleza? Daqui pra cá é igual a daqui pra cá. Daqui pra cá é igual a daqui pra cá. Ou seja, os triângulos pequenos também são equiláteros. Então vamos lá. Está dizendo que é o ponto médio. Que é o ponto médio. Ele está dizendo as letras, os vértices x, y, z são os pontos médios do triângulo. Justamente, triângulo ponto médio, ele está dizendo, vamos imaginar que daqui para cá dê 10, bem aqui é 5, que está bem no meio. Daqui para cá é 10, bem aqui é 5. Daqui para cá, se for 10, bem aqui é 5. É o ponto médio, que está bem no meio do lado AC. O Y está bem no meio do lado AC. O Z está bem no meio do lado BC. E o X está bem no meio do lado AB. É isso que quer dizer ponto médio. Aí tem duas perguntinhas. Qual deve ser a medida do lado do triângulo ABC para que o perímetro do triângulo XYZ seja de 68? Ou seja, qual deve ser a medida do lado do triângulo ABC, já que é equilátero, né? Ele quer saber qual deve ser a medida do lado para que o perímetro do triângulo, esse triângulo pequeno, seja 68,4. Ok? Então vamos lá. Se o perímetro do triângulo, a outra pergunta, se o perímetro do triângulo XYZ for de 97,5 centímetros, qual será o perímetro do triângulo ABC? Ok? Entendemos? Então são duas perguntas. Perguntar de novo, porque ficou assim meio, né? Embora vocês estejam aí com a apostila, pode repetir a pergunta para vocês mesmos até entender. Qual deve ser a medida do lado do triângulo ABC? Ele quer saber quanto deve ser a medida desse lado, de qualquer lado, já não são equiláteros? Estou pegando aqui. Então, quanto deve ser a medida desse lado do triângulo grande, ABC é o triângulo grande, para que o perímetro desse pequeno, desse vermelho, X, Y, Z, desse triângulozinho vermelho, para que o perímetro dele seja 68,3 centímetros. Beleza? E a segunda pergunta é, se o perímetro do triângulo XYZ for 97,5, 97,5, se o perímetro desse triângulo for 97,5, qual será o perímetro do triângulo
maior do triângulo ABC? Essas são as duas perguntas, ok? Compreenda, qual é a tarefa proposta na atividade? Aí você bota as duas perguntas. B. O que caracteriza o triângulo equilátero? Qual é a característica de um triângulo equilátero? Todos os lados são iguais. Beleza. O ponto médio de um segmento o divide de que forma? Ponto médio divide o segmento em duas partes. É isso que você vai colocar. Divide o segmento em duas partes. Por isso médio, porque está no meio. D. Como é determinado o perímetro de um triângulo? A soma dos três lados. A soma da medida dos três lados do triângulo. É isso que calcula o perímetro de um triângulo. Aí aqui vamos para o responda. Leia. Quando dois lados de um triângulo possuem mesma medida, o triângulo é classificado como triângulo isósceles. Só informação. Esse tipo de triângulo possui uma propriedade. Os ângulos internos de sua base são congruentes. Com base na leitura acima, como é classificado o triângulo XYZ? Qual é a medida dos seus lados? Ok? Então ele quer saber, esse aqui é o quê? Um triângulo que equilátero. Embora ele tenha dado um exemplo de um triângulo isósceles, ele é um triângulo equilátero. Beleza? Qual é a medida dos seus lados? Para a gente descobrir qual é a medida dos seus lados, nós vamos ter que calcular o perímetro. Então é como se essa 1 já estivesse antecedendo essa A já estivesse antecedendo a B. Então nós temos que calcular a primeira B para a gente saber qual é a medida dos seus lados. Beleza? Então veja a letra B, né? Depois a gente volta para A. Com base na resposta anterior, responda os itens a seguir. Se o perímetro do triângulo deve medir 68,4, calcule a medida do seu lado. Em seguida, complete a frase. Então, imagine que o perímetro desse triângulo seja 68,4 centímetros. Quanto mede o lado dele, né? Quanto mede o lado dele? Como é um triângulo equilátero, ou seja, como todos os três lados são iguais, para você descobrir quanto mede o lado dele, você vai pegar o 68,4 ou 4/10 e dividir para 3. Por que para 3? E um triângulo tem quantos lados? Né? Esse e esse. E como ele é equilátero, são iguais. Você pega e divide para 3. Beleza? Aí você vai e responde. A medida do lado do triângulo XYZ é tantos centímetros. Quando você fizer essa divisão aqui. 68,4. Beleza? Aí, e se o perímetro do triângulo XYZ, que é esse mesmo vermelho, agora for 97,5. 97,5. Qual? Calcule a medida do seu lado. Agora, para essa outra pergunta, se for 97,5, novamente eu vou dividir 97,5 para 3. Aí eu vou encontrar a medida do lado. Aí é só colocar a medida do lado do triângulo XYZ é tantos centímetros, né? Dependendo da resposta aqui.
Em seguida, então, a medida do lado do triângulo ABC é tantos centímetros e seu perímetro é. Então, vamos lá. São duas questões. Primeiro, considerando o perímetro 68,4. Para descobrir quanto mede o lado, você divide para 3. Agora, imaginando que o perímetro seja peraí. Na letra B, antes de passar para essa outra, eu tenho um outro questionamento aqui, certo? Que é do triângulo grande, do triângulo ABC. Então vamos voltar lá. Vamos para B, ok? Com base na resposta, responda os itens a seguir. Se o perímetro do triângulo XYZ, que é esse vermelho, for 68,4, é porque eu pulei antes de terminar uma perguntinha que tem, que é o lado do triângulo ABC, beleza? Então, calcule a medida do seu lado, em seguida complete a frase. Então, você, para saber quanto mede esse lado, como eu já expliquei, divide para 68,4 para 3. Aí você vai descobrir esse lado. Aí tem a frasinha para completar. A medida do lado do triângulo XYZ é tanto. Esse tanto é o valor dessa divisão aqui. Quando você dividiu, dividiu 68,4 por 3, encontrou o valor. Aí você preenche. A medida do triângulo XYZ, do lado do triângulo XYZ é tanto. Aí, portanto, faltou essa frasezinha aqui completar. Portanto, o lado do triângulo ABC é tanto. Bem, gente, ó, esses lados, todos eles não são igual. Esse lado aqui, esse e esse não são todos iguais por se tratarem de triângulo equilátero. Ok. Portanto, quando eu faço essa divisão, eu encontro o valor do lado desse triângulo vermelho aqui, né? Do triângulo XYZ, que é o triângulo vermelho. Ok. Aí, para mim, aí fica fácil eu saber quanto mede o lado do triângulo grande, do triângulo ABC. É só eu pegar o valor que deu aqui no lado do triângulo pequeno e fazer ele 2 vezes. Por quê? Porque é como se fosse tanto aqui, x aqui, mais x aqui. Vocês entenderam? Vou dar um exemplo assim, usando um número que talvez fique fácil. Não vou fazer a divisão. Essa divisão vai ficar para vocês fazerem. Beleza? Vamos imaginar que você dividiu 68,4 e encontrou, sei lá, 29. Imaginar que você encontrou 29. Não é 29. Apenas um exemplo. Imagine que você encontrou 29. Certo? O que significa que esse lado mede 29. Como são iguais, por se tratar de triângulo equilátero, esse lado mede 29, esse mede 29, esse mede 29. Todos os lados aqui pequeno mede 29. Portanto, para mim encontrar o valor do lado do triângulo ABC, do triângulo grande, é só eu somar 29 mais 29. Entenderam? Então, você divide 68 para 3. O resultado que der é o valor do lado do triângulozinho XYZ, desse triângulo vermelho, do triângulo de dentro. Aí ele quer saber, portanto, o lado do triângulo grande, do triângulo ABC, esse lado aqui, vai medir o quê? O valor que deu aqui no triângulo 2 vezes. Por quê? Porque daqui para cá é igual a daqui para cá. Entenderam? Acredito que sim, tá? Aí é só somar os dois. Aí é só responder. Portanto, a medida do lado do triângulo ABC é tantos centímetros. No meu caso aqui,
seria quanto? 58, né? Seria 58, no exemplo que eu dei. Lógico que, né, 29 mais 29, 18 vai 1, 58. Ok? Né? No exemplo que eu dei. Não vai botar 58 não. Por quê? Porque o 68 dividido para 4 não dá, para 3 não dá 29. Eu só dei o exemplo. Porque dando exemplo com números, fica muito mais fácil de fazer, né? Aí agora vamos para o segundo pontinho preto, que tem aí na letra B. O que pergunta? Se o perímetro do triângulo XYZ, que é esse triângulo vermelho, agora, ao invés de 68,4, for 97,5, e se agora o perímetro desse triângulo vermelho, do triângulo XYZ, que é esse triângulo vermelho, for 97,5, 97 centímetros e meio, calcula a medida do seu lado. Então, de novo, para me calcular a medida do lado desse triângulozinho pequeno, do triângulo XYZ, o que é que eu vou fazer? O que foi que eu fiz quando era 68,4? O professor dividiu para 3. Da mesma maneira, você vai pegar e dividir 97,5 para 3. Pronto. Você vai dividir 97,5 para 3 para encontrar o valor do lado. Do lado desse pequenininho. Aí, responda as questões. Complete a frase, aliás. Em seguida, complete a frase. Depois que você fizer isso aqui, que encontrar o valor aqui, né? Dividiu 97,5 para 3. Encontrou o resultado dessa divisão. É o valor desse lado aqui, do lado do triângulo pequeno. O triângulo XYZ. Aí completa. A medida do lado do triângulo XYZ é tanto. Então, a medida do lado do triângulo ABC é tanto. Aí você faz a mesma coisa que você fez lá quando era 68,4. Vamos imaginar, e eu vou dar o exemplo com números, tá? Então, vamos imaginar que você dividiu 97,5 para 3, deu 34. Deu 34, essa resposta aqui. Vai lá, imagine, isso é imaginar. Para mim não fazer a conta para vocês. Que você dividiu 97,5 para 3, deu 34. Então significa que o lado desse quadrado, desse triângulozinho vermelho, do triângulo XYZ, triângulozinho pequeno aqui, é 34. Então, qual é a medida do lado do triângulo ABC, do triângulo maior? Você vai fazer a mesma coisa. Se esse lado é 34, esse lado aqui também é 34 e esse ladinho aqui também é 34. Aí você vai somar os dois. 34 mais 34, entenderam? Aí responde. Então, a medida do lado do triângulo ABC é 34. Tanto é, repito, não vai botar 34. Mas o professor está dizendo que é 34. Não, eu estou dando exemplo com número. Eu estou mostrando que por acaso, se você dividir 97 para 5, por acaso se desse 34, mas você vai botar aqui não 34, mas o valor da sua divisão quando você dividir 97 para 5, entendeu? Aí diz assim, a última frasezinha, e seu perímetro é, ou seja, o perímetro do triângulo grande, do triângulo ABC, é, aí é só você olhar, quanto foi que deu aqui, você soma, no meu caso aqui, no meu exemplo, aqui estaria dando 68, né, 34 mais 34, 68. Então é 68, 68, 68. Aí era só você somar 68 três vezes. 68 mais 68 mais 68, ok?
Vamos imaginar que a sua divisão aqui deu 42. Então, 42 aqui, 42 aqui. Você soma 42 mais 42, 84. Então, seria esse lado 84, esse lado 84, esse lado 84. Aí ia somar 84 3 vezes. Ok? Beleza. Faça, o importante está na divisão aqui. A partir dessa divisão do 97 por 3 e lá na outra de 68,4 também por 3. Ok? Vamos para a questão 4 e última. Então, agora na questão 4, na atividade 4, não é isso? A figura abaixo tem 108 centímetros de perímetro e é formada somente por quadrado de mesmo tamanho. Determine as medidas indicadas na figura. Ou seja, determinar o valor do x e do y. Beleza? Eu coloquei aqui no quadro, fiz o desenho, mais ou menos do jeito que está aqui, tá? Vamos para a parte do compreenda. Qual é a tarefa proposta na atividade, gente? É determinar as medidas x e y, né? As medidas indicadas na figura, x e y. Então, determinar as medidas x e y. Que informações são dadas na atividade? Quais são as informações? Que o perímetro é 108 centímetros, que é formado por quadrado de mesmo tamanho. Não é isso? Quantos quadrados aparecem na figura? 1, 2, 3, 4, 5. Que outras informações aparecem na figura? Essas informações, né? Dois ladozinhos do quadrado. Do lado do quadrado, né? Que é o valor, que é o x e o y. Vamos para o responda. Vamos chamar a medida do lado desse quadrado, de cada quadrado desse, de L. Quantas vezes essa medida faz parte do perímetro da figura? Represente a operação. Então, tá vendo que tem um espaço em branco? O que ele quer que você faça aí nessa A? Que você desenhe isso aqui, tá? Sem o x e sem o y, o 2, só os 5 quadradinhos. E pegue, ele diz que cada lado desse é representado pela letra L. E você faça isso. Aqui no lugar do x, bota um L. Ixi, aqui foi um 4. Ok? L, 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 L e L, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, eu fiz demais, né? Que eu tô contando os lados aqui, tá? Não conto esse, porque já tem, e não vou contar esse, e nem vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E onde é que vai estar o outro? Porque contando aqui, esse aqui. 3, 3, 3, 3. Pronto. Então você coloca o L nesses cantos aí, ok? Aí, pronto. Aí você diz assim, que lá nas linhazinhas, que existem 12 L, né? Se você contar, vai dar 12 L, 12 lados. Beleza? Letra B. No desenho, no espaço em branco é isso aqui. E no lado, na parte de escrever, você diz que a figura toda é formada por 12 lados, 12L, ok? Aí na B, com base nisso, que são 12L,
calcule a medida do lado do quadrado e complete, tá? Aí, no caso, você vai pegar e vai... Se é 108, não diz que o perímetro todo é 108, você vai pegar na letra B e vai pegar o 108, que é o perímetro. Professor, de onde o senhor tirou esse 108? Do problema. No início do problema está dizendo que o perímetro, a figura abaixo tem 108 centímetros de perímetro. E vai dividir isso aqui para 12. Que são os 12 lados da figura, dos quadradinhos. Ok? Pronto. Aí você responde a frase, completa a frase. O lado de cada quadrado mede tanto, que é o valor dessa divisão de 108 por 12. Aí na letra C, aí ficou fácil, né? Tem um quadradinho, tem dois quadrados, que é justamente esses dois aqui, ó. Vou representar aqui. Aí ele diz assim, 3 centímetros até aqui, e aí tem uma partezinha aqui. Bem, depois que você encontrou o resultado aqui, aí fica fácil para você saber quanto é essa parte. Vamos imaginar que essa divisão 108 por 12 tenha dado 7. Aí isso significa que cada lado do quadrado mede 7. Então, se esse pedacinho é 3, quanto seria esse aqui? 4, né? É só botar o 4 aqui em cima. Do mesmo jeito no outro quadradinho que tem aí. Ele diz que uma partezinha aqui é 2 e o outro, então, ele quer que você coloque quanto mede esse pedacinho, esse outro pedacinho. Vamos lá o exemplo. Vamos imaginar que você dividiu 108 para 12, deu 7, como eu já tinha dito. Então, se daqui para cá é 2, então esse pedaço aqui é 5, entendeu? Só que não é 7. Divida aí 108 para 8, 108 para 12, que você achará corretamente a resposta. Beleza, gente? Então é isso. Eu não vou dar, porque senão eu estaria fazendo todo o serviço para você. Mas já até deu o exemplo, caso desse 7. Se der outro valor, você faz do jeito que eu expliquei, só que com o valor que você encontrou. Eu dei o valor do 7. Imagina que 108 dividido para 12 desse 7. Se desse 8, você ia fazer a mesma coisa. Pega. Daqui para cá é 3. Como é para dar 8, é 8, que ele está dizendo que o lado mede 8. Então eu tiro 3, iria ficar 5. E assim vai. Vai depender da sua divisão aqui, ok? Beleza? Então espero que tenham gostado da videoaula. E até o próximo vídeo lá no bloco 14. Ok? Um abraço, fiquem com Deus. Comentem aí, diga o que você achou, se você achou fácil, difícil. Tem uma areazinha aí abaixo do vídeo que tem como você comentar. Dê o seu like se gostou, se não gostou. Abraço, viu?